Boa noite. Fica de pé, irmão. Vamos começar nessa noite, louvar o Senhor. Bem animados. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Com quem te fui ajudado, a salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Queria que você olhasse aí para os irmãos que estão do lado, né? As pessoas que estão do lado, na frente, atrás. Como o nosso pastor fala, 37 abraços. Mas não esquece, pergunta o nome. Procura alguém que você ainda não sabe o nome. Vamos louvar o Senhor junto, em comunidade. Em todo o tempo, eu te louvarei, Senhor. Vamos lá? Todos juntos. Muito gostoso. Vamos lá. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Segunda vez. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Daniel, vai louvar o Senhor. Eu te louvarei, vamos lá. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Só os irmãos, só as vozes. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Vamos lá, de novo. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei. Todo mundo junto, a banda. Eu te louvarei,
Pode se assentar. Graça e paz. Amém. Que bom podermos nos reunir nessa noite, poder celebrar a Jesus Cristo, Ele que mudou a nossa história. Simples assim. Ele que mudou o rumo da nossa vida e trouxe cor à nossa existência. Quantos aqui foram transformados por Jesus Cristo? Quantos? Amém. Nos dias em que a gente se sentia completamente perdido, nós fomos encontrados por Ele. E fomos tão carinhosamente tratados e conduzidos até aqui. Essa é uma noite em que a gente celebra Jesus Cristo, como razão da nossa vida, como canção para ser cantada, não só hoje, mas todos os dias da nossa existência. São todos muito bem-vindos neste lugar. Se você veio com a sua família pela primeira vez, nós queremos dizer que você é muito bem-vindo e deve voltar. Também estamos dizendo àqueles que nos acompanham pela internet, que é muito bom ter a sua companhia pela próxima 1h30, que Jesus Cristo também seja celebrado por você, onde quer que você esteja, aqui ou fora do país também. Essa é uma semana em que a gente percebeu que uma cidade chamada Monteiro Lobato foi atingida pelas chuvas mais do que a gente esperava, mais do que a gente desejava. Por isso, o Ministério de Ação Social da IBAGE, por causa das 153, 154 famílias que perderam todos os seus móveis, ela se mobilizou na última quinta e sexta-feira e acreditaram que poderiam, de alguma forma, estender a mão até aquela cidade. As famílias já voltaram para suas casas, mas perderam seus bens. Então eu queria pedir que você pudesse ser compassivo. Se você tem algum bem que pudesse doar, algum colchão, ou se você puder doar alguma roupa, faça chegar até a IBAGE até sexta-feira. Sexta-feira está saindo um caminhão. A gente queria, de alguma forma, expressar o nosso amor cristão, estender o nosso amor até a cidade de Monteiro Lobato, para pessoas que a gente ainda não sabe o nome, mas expressar o nosso carinho a elas. Então, até sexta-feira, a nossa igreja estará recebendo doações que você possa, através delas, expressar o seu carinho e seu amor para famílias que perderam todos os seus móveis e que elas possam recomeçar para a glória de Deus com toda a graça e esperança nele. Também essa semana se desdobrou mais um capítulo dessa história da política brasileira. Eu tenho orado muito, intercedido pela nossa pátria, e eu acredito muito que todo o mover que temos percebido na nossa nação é fruto das orações que o povo de Deus tem feito na nossa pátria. Você concorda comigo ou não? Concordo, eu sei. Eu sei que você também tem orado e tem pedido: Deus, visita a nossa pátria e não deixe nada escondido, traga tudo à luz. Então eu queria, nessa minha primeira oração de abertura da celebração, me lembrar com você de Monteiro Lobato, me lembrar também do momento político que estamos vivendo, dar graças a Deus pela vida do Mário conosco aqui. Nós temos orado muito pelo Mário. Mário, levanta a mão. A igreja tem orado muito por você, às vezes não sabe quem é você. Esposo da Sandrinha, e a gente tem orado muito por eles pela luta, pelo deserto que eles têm atravessado, mas nós estamos com eles no deserto, assim como Deus também está. Então eu queria nesse momento pedir que você ore comigo e vamos colocar tudo isso diante do Pai. Senhor, muito obrigado, porque a canção que acabamos de cantar, ela expressa exatamente o que cremos. Nós louvamos aquele que é a nossa esperança. E é tão bom, Pai, me lembrar que para a sociedade, a esperança é a última que morre, mas a nossa esperança morreu e ressuscitou. Não morre jamais. Por isso, Pai, é tão bom para nós cantarmos isso. O Senhor conhece os corações que estão aqui nesta noite. O Senhor sabe como foi a semana passada de cada um, como iniciamos essa nova semana hoje, se com problemas, aflições. Por isso pedimos que, ó Deus, o Senhor nos visite com graça, com bondade, com compaixão, e que sejamos cheios da Tua graça, Pai. Pai, nós oramos pela cidade de Monteiro Lobato, tão perto aqui de nós, que sofreu esse alagamento, onde mais de 150 famílias perderam tudo que tinham dentro de suas casas. Nós queremos orar por eles e pedir que o Senhor, ó Deus, derrame sobre eles Tua bênção, Tua graça, que eles sejam, ó Deus, socorridos. E se o Senhor quiser nos usar, nos use nessa semana de alguma maneira, para expressarmos, ó Deus, o amor de Cristo àquelas pessoas. Que o Senhor, ó Deus, nos mobilize. Talvez hajam pessoas que a gente possa, ó Deus, ter contato, que pudesse ajudá-los melhor ainda. Então nos use para isso, é o nosso desejo, Pai. Oramos pela nossa pátria,
nesses capítulos que se desdobram, ó Deus, e desse cenário que muitos acreditam ser tão ruim, eu não, eu vejo como uma manifestação do Teu poder sobre a nossa pátria, vejo o Senhor trazendo tudo à luz, ó Deus, eu vejo pessoas sendo punidas, eu vejo Tua justiça sendo feita, então eu me alegro muito, porque eu percebo, Senhor, ó Deus, sobre a nossa pátria, e não há melhor sentimento do que esse. Então, Deus, por ser um ano político, pedimos que o Senhor conduza, ó Deus, a nossa pátria, para elegermos, ó Deus, pessoas sérias e comprometidas com o bem do povo, com o bem comum. Nos ajude nesse propósito, Deus, que nos achamos tão difícil para essa tarefa. Que o Senhor levante pessoas realmente comprometidas, ó Deus, com o bem-estar, com o bem do próximo. Oramos gratos, ó Deus, pela vida do Mário entre nós. Obrigado, Deus, pela sua vida, pela sua saúde, pela sua família. Continuamos pedindo sobre ele a bênção do Senhor para a Tua glória. E a nós e aqueles que nos acompanham pela internet, nos abençoe, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor, em nome de Jesus, que todos digam amém. Uma boa celebração a todos. Ainda sentados, eu vou ensinar um cântico para os irmãos, a gente vai passar o refrão. Mas essa música fala o seguinte, que para sempre Deus é poderoso, para sempre Ele é fiel. E aí no tema de hoje, nas angústias, nas tribulações, em todos os problemas, o Senhor continua sendo Deus. Para sempre é poderoso, para sempre Ele é fiel. Quem conhecer já canta. Para sempre está conosco, para sempre, mais uma vez, e sempre, para sempre é poderoso. Para sempre Ele é fiel, para sempre está conosco, para sempre e sempre e sempre. Fica de pé, irmãos, vamos lá, vamos cantar bem, irmão. Eu canto e os irmãos respondem, junto com os pés. Dai graças ao Senhor, pois Ele é Rei. O seu amor é para sempre. A melhor idade, os beques, o seu amor é para todos nós, o seu amor, cantai, 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 louvai, vai subir o tom, cantai, vai subir o tom, sempre é poderoso, para sempre Ele é fiel, para sempre
com Deus, ou o futuro, ou o presente, se a gente tem Deus. Com Deus, que é para sempre, você não precisa temer. Amém? Com a minha voz eu bendirei o Senhor, e com os meus lábios haverá sempre o louvor. Por isso que a gente não teme, Ele é para sempre. Amém. Minha voz eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio às tempestades não duvidarei. És o meu protetor e rei, ainda que a oliveira não dê fruto, e entre a multidão eu sinta a solidão. Em dias maus eu erguerei a minha voz e direi: és meu tudo. Eu não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Vamos cantar de novo. Minha voz eu bendirei o Senhor, e em meus lábios haverá sempre o louvor. Em meio às tempestades não duvidarei. És o meu protetor e rei, ainda que a oliveira não dê fruto, e entre a multidão eu sinta a solidão. Em dias maus eu erguerei a minha voz. Ali do coral. Não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente e seguro. Só as mãos. Não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Não temerei, pois tu sabes bem como cuidar de cada momento. Se perdido estou, és meu bom pastor, Deus presente, contigo seguro estou. Confia nele. Nele a gente pode confiar. Não tema, confia nele. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Vamos todo mundo, Jesus. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, Nele a gente pode Quem acha um amigo igual a Jesus, tem tudo. Conheci um grande amigo. conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Fala de novo essas palavras para o Senhor. Conheci um grande amigo. Não se preocupe com a afinação, solta sua voz, uma conversa. Ele é filho de Deus.
Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Só confiar, Ele vai estar com você. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Amém, irmãos. Pode sentar um momento das ofertas. Aí, Bad News. E Bad News. Graça e paz, é um prazer enorme receber você e a sua família conosco. E celebrar tudo que Deus tem feito entre nós e em nossas famílias. E repartir as nossas dores e dificuldades. Sejam bem-vindos à família Ibage. Atenção, juniores de 9 a 12 anos da Ibage. Nós teremos o segundo acampamento e você está mais do que convidado a participar. Vai ser dos dias 10 a 13 de fevereiro, valor R$ 150 e você não pode ficar de fora dessa. Para mais informações, só procurar o Everaldo ou a Neuzinha. A nossa querida Ibage está crescendo e por conta disso percebemos que muitas pessoas que vinham para a celebração da noite, das 18 horas, e que tinham que parar o seu carro muito distante, elas preferiam ir embora. Isso nos chamou a atenção e mobilizou então toda a liderança para uma proposta que queremos lhe fazer. A partir do dia 18 de fevereiro, nós viveremos a realidade de 2 celebrações. E acontecerá assim: nossa escola bíblica discipuladora será das 9 às 10h15. Durante este período de 9 às 10h15, em que todos os adultos em suas faixas etárias receberão a instrução bíblica, as nossas crianças viverão a realidade de um curso de musicalização infantil. Durante o período da celebração, que é das 10h30 até meio-dia, as crianças receberão o culto na sua linguagem. Assim também, preservaremos o culto das 18, com seu formato atual. Nós acreditamos que isso é oferecer o melhor para aqueles que frequentam a Ibage durante esse processo de crescimento. Contamos com a sua colaboração, com o seu apoio, em que, vindo na parte da manhã, você não venha na parte da noite, porque assim nós atingiremos o nosso objetivo. Deus abençoe a todos. A nossa igreja está crescendo e graças a Deus por isso. Mas as nossas demandas também. E eu queria fazer um convite especial para você. Gostaria de nos ajudar no Ministério de Estacionamento, um ministério tão importante para a nossa igreja, falar com o irmão Elinho ou com o pastor Kelner. Você já imaginou abrir a sua casa para acolher e amar pessoas como Jesus fez? Pois é, esse é o novo momento de expansão dos nossos pequenos grupos e você é nosso convidado. De 2 formas você pode participar: participando diretamente, abrindo sua casa ou liderando um pequeno grupo. Para ser líder basta ter vontade de liderar, ser comprometido e estar à disposição. Então venha, participe, se envolva. Irmãos, por uma questão de acessibilidade, praticidade e principalmente segurança, nós estamos oferecendo a opção de você ofertar ao Senhor o seu dízimo ou a sua oferta por meio do débito. Então ali na recepção você tem a possibilidade de fazer isso. Você pega o seu comprovante, coloca no papelzinho dos dízimos e ofertas e insira no gasofilácio. Praticidade, acessibilidade e segurança. As professoras Laís e Tati do Ministério Semearte convidam os pais das alunas do Ministério para uma reunião no dia 31 de janeiro, às 19 horas, na sala 2. Serão vários assuntos importantes e você precisa participar. Atenção, líderes da Ibage, você está convocado para uma reunião no dia 4 de fevereiro, às 8 da manhã, aqui na Ibage. Lá serão apresentados alguns relatórios e informações importantes que você precisa saber. Venha! E também no dia 4/2, às 10 horas da manhã, nós teremos a nossa Assembleia Administrativa, onde você, membro da igreja, é convocado a participar. Venha! E no dia 4 de fevereiro, na celebração das 18 horas, nós teremos aqui na Ibage a nossa ceia memorial. E você, membro da nossa igreja, está convidado a participar.
Venha, participe desse momento de comunhão. E esse foi o IBAGE News dessa semana. Para mais informações, consulte o nosso site e o nosso Facebook oficial. Que Deus nos abençoe. Estou de volta apenas para poder reafirmar alguns avisos que não saíram nesse IBAGE News que a gente gravou essa semana. Nós temos um retiro de casais que vai acontecer em novembro no Hotel Colonial Plaza em Pinda. São 50 vagas, se eu não me engano, 13 já foram preenchidas, 18 já foram preenchidas, mas ainda temos vagas e todas as informações você consegue no balcão de recepção. Também formamos 6 turmas para o curso Casados para Sempre no primeiro semestre de 2018, mas temos 3 vagas. Temos 2 vagas para a turma de terça-feira às 19h30 e 1 vaga para sexta-feira às 19h30 também. Você consegue mais informações sobre o curso com a irmã Andréa, que vai estar no balcão de recepção após a celebração. Meu último aviso é sobre pequenos grupos. Quantos da IBAGE pertencem a um pequeno grupo hoje? Levante sua mão. Amém, amém. No próximo sábado, o irmão Jorge e a irmã Mariana, que são os líderes do Ministério Pequenos Grupos da IBAGE, oferecerão um curso a partir das 9 horas, está certo, Jorge? Às 9 horas da manhã, aqui na IBAGE. Para você que quer liderar um PG, gostaria de receber um treinamento para liderar um PG, ou mesmo para você que gostaria de abrir a sua casa como anfitrião e receber um pequeno grupo na sua casa. Todas as informações você pode tirar com esse casal, o irmão Jorge e a irmã Mariana. A IBAGE, ela acredita no Ministério Pequenos Grupos. Gostaríamos muito que você se envolvesse em comunhão a partir dos pequenos grupos. Então, qualquer informação que você queira sobre esse ministério, tire com eles, participem. Esqueci do crescer. Alô, alô. Irmãos, primeiramente, graça e paz a todos. Irmãos, uma coisa que muitas vezes as pessoas não gostam que nós falamos, mas é necessário, é o problema do dinheiro na igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 16, ele diz: quanto à pergunta sobre o dinheiro que vocês estão coletando para o povo santo, sigam as mesmas instruções que dei à igreja da Galácia. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo basicamente é o seguinte: irmãos, igreja não vive de doação de dinheiro do governo, não vive de doação de dinheiro nenhum de entidade social. Nós estamos aqui. Quem mantém toda essa estrutura, irmãos, somos nós mesmos. É a nossa oferta, é a nossa oferta, é a nossa contribuição, os nossos dízimos. E nesse momento eu gostaria que cada um de vocês pensassem: nós estaremos nesse momento dando a nossa contribuição. Lembre-se de um detalhe: esse dinheiro é para ser usado em prol, a favor da obra de Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro. Quando nós tiramos uma oferta, é um privilégio que o Senhor nos dá, de alguma maneira contribuirmos com a sua obra. E lembre-se, quem semeia muito, muito colherá. Quem semeia pouco, pouco colherá. Então, abra o seu coração, enquanto o grupo estará nesse momento nos dirigindo em mais um momento de louvor. Gostaria de convidar a todos, aqueles que vieram preparados para dar a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, vem à frente. Nós temos 2 gasofiláceos. E quem não estiver preparado, o nosso desejo é que Deus abençoe vocês igualmente, da mesma maneira, porque há uma diferença entre nós não termos e nós não querermos contribuir. Mesmo que nós não tenhamos condições, mas no nosso coração nós desejaríamos, a bênção de Deus é a mesma. Que Deus abençoe a cada um. Quero consagrar meu lar a
ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. De novo, quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quem veio hoje na EBD aprendeu um versículo, o Evangelho segundo Marcos Davi, capítulo 1, versículo 1. Feliz é a igreja que tem choro de criança novinha. Aí o versículo 2 eu estou acrescentando. E a igreja também que cria as suas crianças nos caminhos do Senhor. Bom, isso está em Provérbios 22, 6, tá? Então eu gostaria nesse momento de convidar as crianças, todas. A Kátia é dos 3 aos 12, 9, 3 aos 9. Então, por favor, crianças de 3 aos 9, por favor, venham à frente, nós estaremos orando. Irmãos, sinceramente, no mundo que nós vivemos, com tanta coisa para levar os nossos filhos a caminhar nos caminhos da perdição, quando nós temos a oportunidade de ter as nossas crianças aqui, na casa do Senhor, na presença do Senhor, quero lembrar vocês que eles não são o futuro da igreja, eles são o presente da igreja, eles serão os nossos futuros substitutos, se Jesus demorar a voltar, mas eles hoje já pertencem à igreja atual e à igreja futura também. Convidaria a todos nesse momento, vamos nos colocar em pé, vamos orar, irmãos, pelos dízimos, ofertas, para que esse dinheiro seja usado sabiamente na obra do Senhor, sabiamente na manutenção da igreja do Senhor, e vamos orar também pelas nossas crianças, para que de fato possam crescer nos caminhos do Senhor, e orar também por cada um desses professores envolvidos nesse ministério. Irmãos, a semente que esses professores plantam agora, vai ficar com essas crianças pelo resto da vida. Digo para vocês, eu fui criado nos caminhos do Senhor quando era pequeno. Depois, por motivos circunstanciais que não vale a pena mencionar agora,
Meus 2 irmãos, um mais velho que eu e um mais novo que eu, tomaram rumos diversos. Eu poderia ter tomado o mesmo rumo que os meus irmãos, mas a semente que foi plantada no meu coração, irmãos, ficou. E se hoje eu estou nos caminhos do Senhor, é porque eu fui criado nos caminhos quando era criança. E agradeço a Deus por isso. Vamos todos orar nesse momento? Queremos agradecer, Senhor, mais uma vez, porque nessa noite nos é dada a oportunidade de estarmos na sua casa. Nesta noite nos é dada a oportunidade de, no pouco, no mínimo que nós podemos fazer, Senhor, mas ainda assim nos foi dado a oportunidade de alguma maneira contribuir com a tua obra. Abençoe, Senhor, toda oferta, todo dízimo, tudo que foi arrecadado, para que tudo seja usado de maneira sábia, responsável, para que tudo seja usado com discernimento, com sabedoria, para que a tua obra continue progredindo. Abençoe também, Senhor, essas crianças, estão aqui, não apenas para ouvir uma historinha, mas estão aqui, Senhor, para que em seus corações seja plantado a semente da palavra do Senhor, que essa semente possa germinar, que essa árvore, Senhor, essa planta possa crescer, e um dia nós venhamos a ver essas crianças aqui em cima, falando das grandezas, do amor e da maravilha do Senhor. Abençoe a cada um, Senhor, abençoe também os professores, aqueles que estarão envolvidos nesse ministério, sejam eles instrumentos nas tuas mãos. Tudo, Senhor, seja feito para a glória do teu nome, é em nome de Jesus que nós pedimos, Senhor. Todos digam, amém. Que Deus abençoe a todos. Graça e paz. Graça e paz. Glória a Deus. É tão bom a gente ouvir, queridos, a expressão amém. É uma confirmação dupla, não é? Em verdade, é algo que deve fazer parte, sim. Não porque somos batistas, não vamos falar nem glória a Deus, nem aleluia, não. Dê glória a Deus, sim. Diga amém. Deus gosta disso. Eu separei uma passagem aqui que diz assim: o Espírito do Senhor, é Isaías 61, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação dos cativos, a pôr em liberdade algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, em nome de Jesus. Essa passagem, esse texto tem a ver com o próprio Jesus Cristo, a sua função. E eu creio que o ministério dele se cumpre quando cremos nesse Jesus poderoso. Ele cita alguns problemas que ele veio resolver aqui. Quebrantados. Ele veio te ajudar. Você que está se sentindo quebrantado. A proclamar libertação dos cativos. Você pode estar preso a alguma coisa que te prende. É uma redundância, né? Há algo que te segura num vício ou num pecado. Ele veio te libertar. Ele veio a pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar os que choram também. Não sei se você tem chorado de madrugada, desempregado ou com algum litígio na sua família, casamento. E aqui a gente percebe que ele promete dar alegria, óleo de alegria em vez de pranto, e veste de louvor em vez de espírito angustiado. Então esse Cristo que se apresenta aqui,
é aquele que quer tocar no teu coração, se você permitir. Talvez você tenha entrado aqui com algum problema, algum desemprego, algum litígio, algum pecado, e quer dizer para o Senhor: Senhor, hoje eu preciso de libertação, eu preciso de cura, eu preciso renovar contigo a minha aliança, eu preciso estar contigo, eu me sinto longe, eu estou triste, angustiado, e a promessa dele pode se cumprir na sua vida, se você crer. Então, nesse momento, enquanto vamos ouvir o cântico, se você tem se sentido assim, eu quero convidar a você permitir que o Espírito de Deus que está sobre Jesus e que atua na igreja, toque no teu coração. Um gesto de ficar em pé vai representar, assim, você dizendo: eu quero que Deus atue no meu coração, eu quero que Deus transforme minha vida, eu quero que esse Jesus que veio, morreu e ressuscitou, Ele opere na minha história, mude a minha vida, sare minhas feridas, cure a minha alma. Então eu convido você a ficar em pé, para orarmos juntos no final do cântico, no nome de Jesus. Dizer
numa outra promessa de Isaías, ele diz assim: ele não quebrará a cana trilhada, nem apagará o pavio que fumega. Eu acho muito bonito quando se trata de que Jesus, ele veio, não foi para encontrar uma vida que está trilhada ou lascada, quebrada e terminar de quebrar. Não é o propósito de Jesus. Ele não vai fazer isso. Ele quer curar a tua vida. Ele não apagará o pavio que fumega. Quem conhece o interior, já viveu na roça, sabe quando está fumegando, que está acabando o gás ou o pavio está curto. Deus não vai pegar num pavio e apertar e simplesmente apagar. Não me interessa mais. Não. Ele vai botar mais gás. Sabe, vai aumentar o pavio, vai te dar vida. Em João 10:10 diz: eu vim para que você tenha vida. E vida em abundância. Você que levantou nessa hora, e se você quiser levantar ainda para orar conosco, eu quero te dizer que esse Jesus que prometeu tudo, Ele cumprirá o que promete. Amém? Vamos orar, querido Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Nós dependemos totalmente de ti. E quando nos erguemos, Senhor Deus, da nossa cadeira, nós queremos te dizer, Senhor Deus, eu preciso de ti. Por isso cantamos: me derramar, dizer que te amo. Me derramar, dizer te preciso. E também declarar a tua formosura, porque não há cura além de ti. Oh Pai, a tua palavra diz que não há Deus como o nosso Deus. Não há outro fora de ti e não há rocha como o nosso Deus. Não há outro em que podemos confiar. Não há outro Deus, Senhor Deus. Nós renegamos tudo aquilo que substitui a tua glória em nossas vidas. E queremos nos inclinar diante de ti, dizendo: Senhor, eu preciso desse Jesus que veio para curar os cativos, que veio para libertar os cativos, que veio para dar uma coroa de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, e declarar que somos carvalhos de justiça, com raízes profundas. Nós recebemos de ti, Senhor Deus, enquanto ficamos em pé, das tuas promessas e da tua palavra, e cremos que tu agirás em nossa vida. Abençoa-nos, Senhor Deus, que a bandeira da vitória seja erguida por nossas mãos, mas crendo em Jesus sempre como aquele que está à nossa frente, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, queridos. Esse é o último sermão da série que nós estabelecemos para o mês de janeiro, que se chama Dilemas. Todos nós temos sido pressionados ao longo da nossa existência pelas perguntas que arrancam a nossa paz, que procuram arrancar o nosso chão. Muitas delas procuram até mesmo arrancar a nossa esperança. E nós temos reconhecido que depender de Deus, olhar para Jesus Cristo como nosso modelo, nos traz exatamente a direção que cada um de nós precisa, a direção certa, o alívio para a alma, a resposta que o nosso coração procura na calada da noite. Por isso, o último sermão para essa série é a reflexão bíblica que nós podemos e devemos fazer à luz da Bíblia dos desertos. Cada um de nós já enfrentou os desertos ou irá enfrentá-los. É impossível que a gente já não tenha que ter lidado com essa perspectiva de um deserto que nos roube toda a força, que nos deixe completamente solitários. Todos nós já enfrentamos, ou muitos daqueles que estão aqui nesta noite, ou nos acompanhando pela internet, estão experimentando exatamente a travessia de um deserto difícil.
Com 48 anos de idade, 37 de convertido a Cristo, eu posso testemunhar e testificar que eu já vivi já passei por muitos desertos. Mas é especial demais que a gente entenda que os desertos são oportunidades para encontrarmos Deus como nunca encontramos em toda a nossa existência. É no deserto, na calada da noite, no frio da madrugada ou no calor incessante do dia, que a gente tem a possibilidade de ouvir como nunca fomos capazes de ouvir aquela voz doce que sussurra a nossa alma o quanto nos ama. O deserto não significa que você está sendo menos amado por Ele. O deserto não significa que Ele abandonou você. O deserto é uma realidade necessária para nos levar ao crescimento espiritual, à maturidade enquanto pessoas que Deus espera que a gente alcance nesta vida. Então não despreze os desertos. Os desertos são necessários. Cada vez que eu percebo um se aproximando, cada vez que eu sinto que meus pés estão pisando agora em uma terra fofa, mas quente, eu sei que Ele entra comigo no deserto e que Ele me dará forças para suportá-lo. Esse é um dilema da existência humana. O deserto, enquanto realidade, é um dilema. A gente enfrenta uma enfermidade, a gente enfrenta uma crise financeira, a gente enfrenta uma depressão enquanto crise existencial, a gente enfrenta uma crise afetiva no casamento, a gente enfrenta uma crise enquanto adolescentes, enquanto criança. Esses são os desertos. Dilema começa com um D, deserto também. É especial que a gente entenda isso nessa noite, porque então nós sairemos por aquelas portas pelas quais nós passamos entrando neste lugar, com uma convicção enorme. O deserto não significa que eu estou em pecado. O deserto não significa que Deus esteja me disciplinando. Muito provavelmente, o deserto significa que Deus esteja por cuidar de mim, para me fazer confiar nele, para um crescimento que eu ainda não experimentei na minha vida. Talvez quando alguém te pergunte, escuta, como é que você conheceu Deus? Você sempre se remeta a 30, 40 anos atrás. E uma das coisas que Deus espera é que nós tenhamos o que dizer às pessoas que nos pedirem para contarmos sobre as experiências que temos com Ele. Quando alguém chegar para nós, e eu então com 48, 37 de vida cristã, eu não poderia apenas dizer a ele que eu o encontrei com 11 anos de idade quando tentava tirar a minha própria vida. Ele gostaria que eu tivesse mais a dizer a essa pessoa. Ele gostaria que eu pudesse contar que nessa semana eu fui capaz de ouvir a sua voz. Ele gostaria que eu contasse aos outros que no ano passado, ele de uma maneira muito preciosa interviu na minha família e na minha existência. É por isso que os desertos são instrumentos nas mãos de Deus, para Ele ser glorificado através das nossas vidas. Entenderam até aqui? Você talvez, muito provavelmente, tenha se sentido muito ferido, abandonado por Deus em entrar em uma dessas crises que eu acabei de mencionar. Então Deus traz, por meio da sua palavra, uma mensagem que talvez arrebate o seu coração para Ele, de se sentir feliz, de se sentir cuidado e alegre. No início da celebração, antes ainda do início dela, eu conversava com o Fábio, quando ele tomava seu filho em seu braço. E eu disse, Fábio, nunca se esqueça que é assim que Deus nos quer. Deus quer que a gente descanse nos braços dEle. E se Ele quiser que a gente enfrente um deserto para percebermos o nível de dependência como de uma criança que a gente deva ter dEle, então Ele nos permitirá enfrentar um deserto. Eu quero convidá-los nessa noite para a gente repensar isso. Existe uma frase que eu queria muito que você lesse comigo, juntos. Não há melhor figura de linguagem para expressar a experiência humana mais terrível do enfrentamento da angústia do que o deserto. O deserto, ele é a figura de linguagem bíblica, natural, que mais pode se aproximar para nos fazer entender o nível de angústia de que cada um de nós enfrenta, seja ela, como eu já mencionei, financeira, afetiva, relacional, enfermidade, seja o que for.
é o deserto que nos permite, enquanto figura de linguagem, de perceber a solidão, o frio, a angústia, a escuridão, o calor, o desconforto, a falta de perspectiva, a ausência de esperança, é o deserto. Eu analisei essa semana sobre um dos desertos mais importantes. Ele é o terceiro, porque os dois anteriores, na verdade, eles são o Polo Ártico e o Polo Norte, a Antártida e o Polo Norte, e eles, na verdade, são de gelo. Então, o maior deserto que se tem notícia de areia é o deserto do Saara. O deserto do Saara tem um pouco mais de 9 milhões de metros quadrados, exatamente, muito próximo a toda a extensão territorial do continente europeu. É como se toda a Europa coubesse no deserto do Saara. No deserto do Saara, o calor, ele atinge 53 graus. Eu não sei o que é isso. Eu sei o que é 42, 43, mas 53 eu não sei o que é. E o deserto, ele tem esses nuances, né? Esses desequilíbrios, né? O dia chega a 53 e a noite chega a 2 graus negativo no deserto do Saara. O deserto do Saara, com essa projeção terrível, ele tem 2,5 milhões de habitantes. Talvez eu e você fiquemos imaginando, e eu fiquei assim com os meus botões, como alguém gostaria de morar num deserto. E essa é a perspectiva que eu queria levá-los usando a figura do deserto do Saara. É muito possível que a gente aprenda a retirar tanto benefício de um deserto, tanto benefício, que a gente não tenha mais que ter medo dele. Compreenderam? É tão possível que a gente se acostume aos benefícios que o deserto possa prover na nossa vida, que a gente já não tenha mais medo de enfrentá-los. Não estou dizendo que você deva desejá-los, porque isso seria então uma maturidade espiritual enorme. Apóstolo Paulo dizia isso. Eu não temo nada. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não tinha receio de nenhum tipo de deserto, porque ele compreendeu que o deserto traz para a experiência humana o que nenhuma outra época da vida é capaz de nos trazer. Basta você imaginar que no tempo em que você mais prosperou, talvez tenha sido o tempo em que você menos buscou a Deus. Avalie, por exemplo, as pessoas que alcançam uma projeção que desejavam ou que sonhavam. Enquanto elas não desejavam, elas buscavam a Deus incessantemente, iam aos cultos, buscavam a Deus nas madrugadas, eram fiéis, mas bastou que chegasse o tempo da fama, o sonho realizado, e eles se esqueceram de Deus. Isso é tão real, irmãos, tão real, que eu vou contar uma historinha para vocês da carochinha, é uma história do Marcos Davi. Como eu sonhava em ter um carro aos 18 anos de idade. Eu queria ter um carro. Os meus amigos diziam, eu não tenho, mas eu quero ter um carro. E eu juntei um dinheiro para poder comprar um carro, mas a gente chamava ele de Trovão Azul. Quem aqui conhece o carro TL? É uma versão da Variant. Eu tive um TL, com motor de Fusca, 1600. Ele era azul. Foi o primeiro carro que eu e André, a gente andou juntos. Irmãos, eu idolatrava aquele carro. Eu era professor da escola dominical, já por volta dos 18 a 19 anos de idade. E quando eu comprei o meu carro, eu já não queria mais saber de manhã na igreja no domingo, porque eu tinha que lavar o meu carro. E eu passava aquela cera no meu carro. Sabe aquela cera que era difícil, irmãos, que grudava? Então era mais ou menos 1h30, 2 horas para lavar. E eu dizia ao meu pai, eu não vou dar mais aula na IBD, agora eu tenho que cuidar do carro. Meu pai só dava aquela olhada, aquele olhar 43. Ele olhava para mim de cima e embaixo. Ele dizia, tudo bem. Um dia eu e André, nós fomos com o meu carro. A gente foi num compromisso muito espiritual. A gente foi assistir uma cantata. E durante a subida, o carro pegou fogo.
E naquele desespero eu só salvei a Andréia, só deu tempo de salvar a Andréia. E eu fiquei de longe, irmãos, vendo o meu carro, eu fiquei completamente estático. Aquele montão de gente pegando areia, pegando água, pegando planta, jogando dentro para poder ver se apagava. Na verdade, o carro foi consumido. E eu me lembro, por isso que é tão importante os desertos. Os desertos você não tem outras vozes, senão a dele. Eu me lembro dele dizer assim, agora você volta para mim. Eu só me lembro de ouvir isso. Agora você volta para mim. E ele estava certo. Domingo da frente eu não tinha carro para lavar. E eu voltei para ele. Os desertos são de um extremo significado no reino espiritual. E eu queria levá-los para a gente estudar 3 deles, no tempo que a gente tem aqui para a exposição bíblica. E à medida que eu for compartilhando com vocês sobre os desertos que alguns personagens bíblicos tiveram que enfrentar, e a maneira como Deus se revelou neles, eu queria muito que você dissesse a Deus com seu coração, ó Deus, me ajude a perceber isso. Deus, me abra os olhos para compreender isso. O primeiro deserto que eu quero te levar é o deserto de Agar. Está lá no livro de Gênesis. Pode voltar um? Gênesis capítulo 21, versículos de 14 a 18. Gênesis 21, de 14 a 18. A gente vai visitar o deserto de Berseba, o deserto de Agar. Gênesis capítulo 21, 14 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos e uma vasilha cheia de água e os pôs sobre os ombros de Agar. Então, mandou-a embora com seu filho. E ela andou sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha, uns 100 metros adiante. Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço no deserto, um poço cheio de água. Sem demora encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Deus estava com o menino, enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro, e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Em primeiro lugar, o deserto de Agar nos ensina uma lição das mais preciosas, a de que Deus é justo. Deus é justo. Essa coisa do ditado popular de que Deus escreve certo por linhas tortas, não é uma verdade coerente com a Bíblia, porque Deus escreve certos por linhas certas. Não existe acaso na vida humana, não existe sorte ou azar, existe a providência de Deus. Existe um Deus que se move pela história humana, que recebe glória mesmo quando Ele abençoa e cura o ser humano que não lhe dão. Você já deve ter ouvido muito falar de Deus abençoar uma pessoa que não tinha nada a ver com Ele, porque Deus é assim, Deus é diferente de nós, Deus é cheio de graça, Deus é cheio de misericórdia, e Ele abençoa mesmo aqueles que não lhe darão agradecimentos. Mas é tão importante o que está ocorrendo nesse texto. Vocês já ouviram muitas vezes falar de Abraão. Abraão teve uma relação sexual com a sua empregada chamada Agar, por causa de Sara, de um conselho de Sara. Abraão, eu acho que Deus cumprirá a promessa sobre sua vida não por meio
de mim. Porque eu sou estéril, não tenho filhos, já sou avançado em idade. Eu acredito que Deus vai cumprir sua promessa por meio de Agar. E então, nasce de Agar e Abraão, Ismael. Só que com o crescimento de Ismael, juntamente com o Isaque, o filho de Sara, começa uma competição muito grande. E então é estabelecida um campo de injustiça. Abraão não sabe lidar com isso. E Sara então diz para ele, olha, eu quero que você expulse Agar. A Sara tinha dito, eu quero que você durma com Agar. Agora Sara diz, eu quero que você mande embora Agar com um filho que ela tem com você, chamado Ismael. Talvez você já tenha enfrentado desertos que na verdade você não os procurou e você não merecia humanamente. Talvez foi uma artimanha no ambiente de trabalho. Talvez foram pessoas muito próximas que decepcionaram você. Você não procurou o deserto, mas o deserto veio até você de uma forma injusta. Eu sei, irmãos. Eu sei que muitos dos que estão aqui nos acompanhando pela internet já foram injustiçados ou estão sendo injustiçados, porque eu já fui muitas vezes. Eu sei o que é o preço de uma deslealdade. Eu sei o que é o preço de uma ingratidão. E sabe, Deus também sabe. Então, Abraão, não sei com que coração ele fez isso, se fez choroso, porque era filho dele também, tinha sangue de Abraão na veia de Ismael, mas ele pega uns mantimentos, ele junta um pouquinho de miojo, um pouquinho de óleo, um pouco de água, um galão de água, e diz para Agar, eu quero que você vá embora. Ela olha para os céus, o filho ainda já entrando na adolescência, ele diz, vamos embora. E eles caminham, eles se deparam com um deserto. Não, eles não buscaram o deserto. Quantas vezes pessoas nos fizeram ir aos desertos? A beleza dessa informação bíblica, desse primeiro deserto de Berseba, é que Deus tem plena consciência de que em muitos dos casos que nós enfrentamos, nós não os buscamos, não é uma consequência de um erro de Agar. Então, Deus está lá, no deserto de Berseba, ouve o choro do filho, Ismael. E isso aqui é impressionante para mim. Eu gosto muito de um super-herói, já contei para vocês isso. Ele se chama Superman. Superman tem uma audição extraordinária na ficção. Stan Lee deu a ele essa capacidade enorme. Stan Lee? Não sei. De ouvir. E eu me lembro de um desses filmes do Superman, em que ele voa até lá em cima, no espaço sideral, e ele fecha os olhos deles para ouvir se há alguém gritando por socorro. E então ele desce com aquela velocidade que você sabe, né? Enorme, com um relâmpago para ajudar uma pessoa. A primeira vez que eu vi essa cena, eu me lembrei e falei, Deus, o Senhor não é assim. O Senhor não é capaz de ouvir todos e acudir apenas um. O Senhor é capaz de receber todo o choro da alma humana, seja aqui no Afeganistão, seja na Antártida, seja no deserto de Saara, e o Senhor é capaz de ajudar a todos. Isso é impressionante em Deus. Então ele envia o anjo dele, escuta, eu quero que você vá lá. Pois não, quero que você vá lá e diga para ela que eu vou cuidar do filho dela e dela. Que eu não admito essa injustiça que lhe foi feita. Talvez você esteja com toda a fúria enfrentando o deserto, toda a raiva. E cada vez que você pisa na terra, parece que teus pés afundam, porque você está carregando um peso de ódio para poder se vingar daquele que te levou para o deserto. Que tirou a possibilidade da sua alegria, que lhe roubou a possibilidade de você servir. E aí Deus diz, eu quero tirar e receber toda a injustiça sofrida por você. Então tem um poço de água. Vocês sabem, essa coisa é extraordinária em Deus. Para mim esse poço não existia.
Eu sei que você pode me chamar de louco. No texto me dá a abertura para eu poder falar isso. Haviam muitos poços abertos, mas para mim, o poço que Agar vai beber água, ele não existia. Deus fala para ela que eu acabei de criar um pocinho para ela. Água fresquinha. E eu fico imaginando ela tirando essa água do poço. E Deus sussurrando no ouvido dela. Tudo bem. Abandonaram você. Expulsaram você, Agar. Mas eu estou com você. Eu te vejo. Se você continuar o texto, você vai perceber que Agar dá um nome para Deus. Pela experiência que ela viveu. Ela diz, eu conheci aquele que me vê. Deus vê você. Deus sabe que internamente você luta contra uma deslealdade que lhe roubou toda a alegria. Alguém que te humilhou. Alguém que te passou para trás e te enfiou num deserto que você não precisava estar enfrentando hoje. O que eu queria que você soubesse é que Deus é capaz de fazer com que o deserto de Berseba se volte a seu favor. Ele é um Deus que Deus vê você. Você está sendo filmado. Imagine que quando você estiver sofrendo qualquer tipo de injustiça, você se lembre dessa plaquinha. Filho, sorria, porque estou vendo você. Eu vejo o que fazem com você. E eles me atingem também. Pode deixar que eu vou cuidar de você. E não se preocupe em cuidar deles, porque eu vou cuidar deles. É por isso que a Bíblia diz, minha é a vingança. A Bíblia não diz se vingue. Jesus ensinou muitas vezes aos seus discípulos que eles não deveriam odiar os romanos, odiar os gregos. Deus se encarregaria de, da forma dele, de vingar a nossa causa. O que nos cabe, nessa travessia de um deserto que nós não procuramos, como Agar, é confiar. Então ela confia e vê o seu filho valente, crescendo. Eu fico percebendo pelo texto, imaginando como deveria ser esse momento. Já assistiram o filme do Robin Hood? Lembra do Robin Hood? Quando ele é fera no arco e flecha. Então o seu concorrente lança uma flecha bem no meio e ele lança a próxima que arrebenta aquela flecha do outro concorrente e arranca ela daquela posição que estava no raio, né? No alvo. É mais ou menos isso que Deus está fazendo. Olha para o teu filho, Agar. Deus não é aquele menino que chorava com sede, que eu acreditava que estava próximo da sua morte. Ele cresceu. E ele agora me ampara, juntamente com a sua esposa. Então é isso, Agar. Eu tenho certeza que Agar nunca se esqueceu de Deus. O deserto de Agar nos ensina que Deus é justo. Mas eu queria levá-los para um outro deserto. O deserto onde tem um homem gritando. Agora eu quero levá-los para o primeiro evangelho, que é Mateus. Venha comigo agora para Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 3. Se o deserto que você enfrenta, você acredita não merecê-lo, então eu queria dizer para você que Deus te vê. Mas o deserto do qual nós agora vamos entrar, nós já saímos do deserto de Berseba, vimos Ismael como um grande flecheiro, um homem de expressão na sua sociedade. Agora a gente vai entrar num deserto, juntamente com um dos maiores pregadores e profetas da história. Naqueles dias, versículo 1, naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judeia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. É tão impressionante quando a gente ouve falar de João o Batista. A nossa denominação batista nada tem a ver com João Batista, embora
João batizasse. Mas nossa história não pode remontar a João Batista, nós sabemos disso. Mas seria muito interessante se pudéssemos dizer que a gente teve origem enquanto denominação no João do deserto da Judéia. Ele é primo de Jesus. A Isabel, que é mãe de João Batista, é prima de Maria. Os dois meio que são parentes. E foi profetizado para Zacarias, o pai de João Batista, que ele seria aquele que prepararia o caminho para o início do ministério do Messias, que é Jesus Cristo. E onde é que Deus envia João para fazer isso? No deserto da Judéia. Eu acho isso de uma ironia enorme. Imagine que você peça a Deus, Deus, eu quero te servir, eu quero ser um homem usado, uma mulher usada, tá bom, filho? Então Deus vai me mandar para o deserto. Deserto. Senhor, o Senhor não entendeu. Eu quero te servir, eu quero levar pessoas a teu conhecimento. Lá só tem calango, cacto. Me manda para Nova York. Me manda para o centro do Canadá, perto da Torre de Paris, a Torre Eiffel. Tem muitos turistas, Senhor, e eu posso falar de ti. Para onde você vai me enviar? Deserto. João só ouvia isso. João, você é o meu enviado ao deserto da Judéia. E João vai. Isso aqui é extraordinário, irmãos. Porque a gente acha que no deserto nós só precisamos receber. No deserto nós somos coitados, estamos nos arrastando para sobreviver. E Deus diz, não, no deserto eu uso você. No deserto eu derramo sobre você graça suficiente para você abençoar pessoas. E sabe o que Deus faz? Deus envia uma porção de gente para o deserto. Irmãos, isso aqui é irônico. Quando foi que vocês ouviram falar disso? Que um grande pregador foi capaz de atrair pessoas para o deserto. Se eu dissesse a vocês isso hoje, irmãos, vamos fechar esse lugar. Somos mais ou menos 800 aqui. E nós vamos agora para um deserto. Vocês vão falar assim, valeu pastor, Deus te abençoe. Talvez a minha família iria comigo por misericórdia. Mas o que acontece? Quando eu e vocês estamos enfrentando o deserto, o que Deus faz é que Ele envia pessoas para que possamos abençoar. Quantas pessoas procuraram você no teu pior momento e queriam ouvir um conselho, queriam que você orasse por elas. Aí você diz, escuta, não tenho nem tempo, o meu sofrimento é tão grande que não dá nem para eu te ouvir. Abram os olhos, porque você não deixou de ser útil a Deus, porque você está enfrentando um deserto. Você não deixa de ser importante para Deus e preciosa para Deus, porque você está enfrentando o deserto. Lá no deserto, Deus diz, João, está vendo quantas pessoas eu estou trazendo para você proclamar o meu evangelho? Sim, Senhor. Então João batiza essa turma, João. E João está no deserto da Judéia. Ele não está no shopping. Ele não está num ambiente com ar-condicionado. A coisa lá pega. E ele começa a dizer, vocês precisam temer a Deus. E chama todo mundo de raça de víboras. E eles começam a se render a Deus e irem ao Rio Jordão para serem batizados. No tempo do nosso deserto, enfrentando um câncer, minha irmã me disse, ela foi bênção na vida de uma pessoa que fazia químio com ela. Deus faz isso, gente. Não recebam e não aceitem a autocomiseração. Coitado de mim. Não vivam isso, porque Deus quer usá-los mesmo no enfrentamento da época mais difícil. Vocês não são pilhas descartáveis. Eu e vocês somos instrumentos da graça divina, quem quer que seja que cruze o nosso caminho. E mesmo que você esteja num momento como Jó, no momento mais difícil da existência, tendo perdido todos os filhos, tendo perdido todos os bens, Deus enviará os amigos dele para que você ore por eles. Vocês se lembram de Jó? Deus disse aos amigos de Jó, você não consolou Jó como eu queria, e vocês precisam agora que Jó ore por vocês. E Jó vai orar pelos seus amigos. No deserto de João,
a gente aprende que Deus nos usa. Abandone a autocomiseração, a autopiedade e diga: Deus, me use, mesmo não tendo nada a oferecer a ninguém. Deus vai derramar sobre sua vida toda a capacidade, não só para você enfrentar a sua dor, mas para aliviar a dos outros. Não apenas para ser consolado por Ele, mas para ser fonte de consolo sobre a vida de outros. E eu tenho visto, sou testemunha do que Deus tem feito na vida de muitos aqui. Eu me lembro do irmão Oscar, internado depois de ter feito uma ponte de safena num hospital em Taubaté. E ele relatando para mim: pastor, eu tive a oportunidade de falar de Jesus para a pessoa que ficou no mesmo quarto que eu. Isso é estar no deserto, com os olhos e ouvidos bem abertos para Deus usar. Quantas pessoas Deus tem trazido para perto de você no dia difícil. E você, ao invés de abençoar, fica com toda a autocomiseração. Ah, coitadinho de mim. Deus não olha mais por mim. A igreja me abandonou. O pastor não liga para mim. Erga a sua cabeça e você vai ver que Deus está usando a sua vida. Usando a sua história. Usando o seu potencial de aconselhar, de encorajar alguém. O deserto da Judéia está cheio disso. O último deserto é um deserto surpreendente também. É o deserto de um etíope. Está lá em Atos. Queria que você viesse comigo para o capítulo 8, versículo 26 a 37. E é o último deserto. No deserto de Agar, a gente aprende que Deus é justo. No deserto da Judéia, a gente aprende que Deus nos usa. Mas tem o deserto do etíope. Atos capítulo 8, a partir do versículo de número 16, 26, diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Vocês se lembram desse nome? Gaza? Já ouviram? Claro que já. Quase todo dia tem problema em Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, da Etiópia, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta. Sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então, o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: o Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Era esta a passagem das Escrituras que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar de seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ah, que noite maravilhosa essa, para a gente imaginar que nos desertos Deus salva. O deserto do Etíope me ensina a lição mais extraordinária. Deus está salvando pessoas em seus momentos mais delicados da existência. Eu tenho orado por uma pessoa chamada Leila. Tenho colocado ela diante de Deus. E tenho suplicado que Deus lhe dê, nesse momento de dor, uma experiência de conhecê-lo.
Porque os desertos nos possibilitam viver essa experiência, de percebermos quão carentes somos, e talvez não fosse a realidade do etíope. A gente não tem o nome dele, mas ele é de uma alta hierarquia, um alto cargo, um salário enorme, mas ele tem um vazio na alma. Ele está lendo, mas ele tem uma sede enorme por satisfazer a sua espiritualidade. Talvez na Etiópia, na religião que ele pertencia, nada mais fazia sentido. Já se sentiu assim? Você tem uma religião herdada dos seus pais, mas não faz sentido. E aí Deus então permite que você atravesse um deserto. E no deserto você começa a fazer perguntas e Deus então prepara uma pessoa. Lembra de João, o Batista? Deus também tem os seus Filipes. E sussurra: Filipe, vai para o deserto de Gaza. E aí o etíope tem a experiência mais linda da sua vida. Ele ouve falar de Jesus Cristo e ele se rende a Jesus Cristo. Ele não espera, irmão, chegar na Etiópia. Ele não diz para Isaías: está aqui o meu WhatsApp, quando você voltar me liga, a gente se encontra, eu recebo você dá um discipulado para mim. Ele não quer nem saber, irmãos. Ele não quer saber se ele vai ver Filipe de novo, se eles vão comer no McDonald's lá da Etiópia. Ele simplesmente diz: olha, Filipe, você me explicou sobre Jesus e o meu coração está pegando fogo. Eu quero Jesus. O que me impede de estar passando aqui? Tem água, Filipe. Nada te impede. Se você crê. Ele diz: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele é batizado. E ele entra na Etiópia, agora como um discípulo de Jesus Cristo. Irmãos, isso é extraordinário. Você está enfrentando um deserto difícil. Deus está dizendo para você: filho, eu quero salvar você. Como disse o pastor Kellner, quero libertar você. Quero amar você. Quero te tomar nos meus braços e cuidar de você. Mas a gente vai precisar dizer isso. Parar. E o que me impede? Nada te impede hoje de se render a Jesus Cristo. Queria mostrar para vocês uma foto. Eu vi essa foto que foi tirada pelo Alexandre no domingo passado. Esse é o nosso irmão Rafael Costa. Rafael acabou de receber alta depois de 7 sessões de quimioterapia. Enfrentou o câncer. E quando eu vi essa foto, eu chorei diante de Deus lá no meu gabinete pastoral, dando graças a Deus pela vida dele. Olha que sorriso, irmãos. Eu mandei essa foto para ele e falei: Rafa, que sorriso gostoso. Ele: pastor. Eu estava lá com as crianças me divertindo. Ele está lá agora, servindo a Deus no Ministério Infantil de novo. Está aqui? O Rafa está aqui. Já tocou lá, Rafa? Beleza. Está ali o Rafa ali. E eu falei para o Rafa que ele é um exemplo para nós. Esse sorriso maravilhoso de quem disse: eu enfrentei um deserto com toda a alegria dos céus de que Deus estava comigo. Isso é, irmãos. Isso é enfrentar o deserto com convicção. E aí eu queria te contar mais uma história para a gente fechar a noite. Conta-se que no Negueb, num deserto escaldante, as regiões dos cumes dos montes, durante os invernos, são acumulados vários pequenos lagos. E eles, por causa do inverno, que é muito rigoroso no Negueb, embora seja um deserto, esses pequenos lagos, eles congelam. E quando chega o verão, esses pequenos cumes dos montes, as águas derretem, formando o que eles chamam de a torrente do Negueb. E não se tem ideia de quanta água são acumuladas durante o inverno nos cumes desses montes. Mas a história diz que essas águas são águas bem recebidas. Lá em Salmo 126, o salmista diz para poder tornar a dar alegria como as torrentes do Negueb. Um deserto que é visitado por águas que estavam acumuladas nos cumes dos montes, congeladas durante o inverno.
Olha a força dessas águas quando de todos os cumes dos montes elas começam a derreter, formam enormes cachoeiras. E daí muda completamente a vegetação do Negueb por um tempo. O deserto ele era seco, mas ele começa a ficar florido, alimentado por todas essas águas torrenciais. Hoje é 28 de janeiro, é o dia em que Deus descongela dos montes a água que foi represada e faz passar pela sua vida para lhe trazer alegria, lhe trazer consolo, restaurar a tua esperança. Mas você precisará crer nisso. Sem fé, nós não enxergaremos essa possibilidade. Voltaremos para nossa casa e novamente reclamaremos do calor incessante. Reclamaremos da solidão. Não veremos a potencialidade de águas que Deus faz fluir pelo deserto, pelo poder dele, trazendo vida a um lugar seco. Então agora, 19h33, a gente vai cantar para ele. E a gente vai dizer para ele: Senhor, eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Os dilemas da minha vida, Pai, são os desertos que atravesso, mas eu creio em Ti. Como o sorriso do Rafael, a gente vai crer em Deus. A gente vai dizer: Senhor, eu creio que Tu estás comigo, ainda que eu tenha que enfrentar um deserto tão difícil. Essa música diz exatamente isso. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar. Te confesso os meus temores, sei que em Ti posso confiar. Vamos ficar em pé? Vamos cantar essa canção? Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória, Ele te ama, aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti. Diga isso para Ele. Eu espero em Ti. Eu te adoro, Deus de amor. Tantas lutas, tantas dores, no deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Entregue todos para Ele. Sei que em Ti, Senhor, posso confiar. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Te amamos, Senhor. Como é bom poder confiar em Tua fidelidade. Eu descanso em Ti. Eu espero em Ti. Eu te adoro, Deus de amor.
ousa te a declarar, o Deus a quem eu sirvo nunca falhou e não falhará. Eu creio, não falhará. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Obrigado, Senhor. Como é bom poder confiar em tua fidelidade. Eu descanso em ti, eu espero em ti, eu te adoro, Deus de amor. Deus de amor. Deus de amor. Aleluia. Aleluia. O deserto não significa que você foi abandonado. O deserto não significa que você foi esquecido. Ele está com você, porque Ele é um Deus de amor. Eu queria muito dar a vocês uma oportunidade, porque eu quero orar pela vida de vocês. Queria muito que aqueles que estão enfrentando um deserto e que agora foram tomados pela presença de Deus, pela palavra, que vocês viessem à frente. Eu quero orar pela tua vida. Se existe algum deserto, seja o que for, eu estou enfrentando agora um deserto com a minha família, e eu sei que Deus está comigo. Seja qual for o deserto que você esteja enfrentando, venha à frente. Se é o deserto de ter sido cometido contra a sua vida uma injustiça, como o de Agar, venha à frente. Se é um deserto como o de João Batista, em que Deus está usando você, então venha à frente. Se é um deserto como o do etíope, que precisava encontrar Jesus, venha à frente também. Venha, saia do seu lugar, faça exatamente isso. Viva pela fé, é o que Deus espera de cada um de nós. Pode se achegar aqui para que outros possam vir. Isso, venham. Podem vir. Isso. Deserto é para quem tem consciência de que está enfrentando ele. Se nós não sabemos que estamos enfrentando um deserto, esse é o maior prejuízo. Porque se sabemos o que estamos vivendo, então podemos colocar diante dele um Deus de amor, um Deus de verdade, um Deus de justiça, um Deus que ama, um Deus de esperança. Amém? Eu me uno a vocês, meus irmãos, e a gente enfrenta juntos os desertos, sejam eles quais forem. Você vai voltar para sua casa, mas lembre-se disso, Deus está com você. Você não está só, você não foi abandonado. E se cometeram injustiça contra você, Deus diz, eu te vejo, e eu faço justiça sobre a sua vida. Descansa em mim. Amém? Quer vir? Vinha. Você que está chegando, venha. Amém. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse primeiro dia da semana. Porque, ó Deus, a gente sabe agora como enfrentar a segunda, terça, quarta, com essa convicção, Pai, de que o Senhor é o Senhor dos desertos. O deserto para a gente, Deus, muitas vezes é reconhecido como o lugar do abandono, o lugar do desprezo, o lugar do esquecimento. E a gente aprendeu hoje, Pai, que o Senhor está nos desertos. Lá no deserto de Agar, o Senhor disse para ela, eu te vejo, filha, e eu livro você de toda essa dor. Ó Deus, o Senhor sabe quem se aproximou, ó Deus, aqui da frente. O Senhor sabe se foram pessoas, ó Deus, filhos e filhas, que, ó Deus, foram colocados para o deserto contra a vontade. O Senhor sabe, ó Deus, que tipo de dor elas trazem no coração. Eu quero te pedir, ó Deus, vem sobre elas como o Senhor foi sobre Agar. E sussurra, Deus, no ouvido de cada uma delas, ó Deus, de que o Senhor as vê, de que elas, ó Deus, não são esquecidas por Ti. Pai, muitos de nós fomos tomados no dia da dor pela autocomiseração. A gente só reclama,
A gente não consegue imaginar que o Senhor quer nos usar. A gente não tem dinheiro, Pai, mas o Senhor aproxima da gente pessoas para a gente aconselhar. A gente não tem saúde, mas o Senhor traz pessoas para a gente encorajar. Ó Deus, a gente precisa reconhecer que nos desertos da nossa história, o Senhor quer nos usar para a Tua glória. Ó Deus, que isso seja uma verdade sobre filhos e filhas aqui. E Pai, obrigado pelo deserto do Etíope. Ele entrou no deserto perdido e saiu dele salvo. Ele entrou desorientado e saiu cheio da Tua graça, Pai. Talvez hajam pessoas, ó Deus, que saíram dos seus lugares, porque elas querem agora entregar suas vidas a Teu Filho Jesus. Ó Deus, recebas agora para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, ó Deus, venha sobre todos nós, os aflitos, os angustiados, os oprimidos, ó Deus, traz sobre nós o bálsamo, a cura, a alegria, ó Deus, essa doce memória de que o Senhor é fiel, essa doce memória, ó Deus, que a gente deve trazer sempre, que é essa esperança inconfundível que há em Teu Filho Jesus. Os abençoe, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Peraí, não volta não, porque deserto, quem está enfrentando deserto sabe também quem está enfrentando. Queria que todos que vieram à frente aqui se abraçassem e dissessem: Deus está com você. Fala isso agora, porque a gente se conhece. Vocês que estão aí também, abrace a pessoa ao teu lado e diga: Deus está com você. Deus não te esqueceu. Deus não te abandonou. Te amo. Aleluia. Amém. Deus te abençoe, Tiago. Deus é contigo. Deus te abençoe, Maria. Peraí, não saia não. Não vai embora não. Isso. Não vai embora não. Eu tenho ainda a bênção de Deus para trazer sobre a sua vida e sobre a sua casa. A gente está terminando a celebração, mas é assim mesmo. Deus vem conosco. Deus está conosco todos os dias. Olhem para mim. A Bíblia diz para a gente desejar o amor do Pai. E eu quero desejar sobre a vida de vocês que o amor do Pai, o amor precioso, amor verdadeiro, o amor genuíno, como cantamos, o amor que se manifesta no deserto, seja sobre a vida e a casa de vocês. Que a graça suficiente, graça poderosa, graça sublime, graça que restaura, graça que transforma, que só existe na pessoa de Jesus, agora também seja sobre cada um de vocês. E que o consolo, o conforto, o poder, a unção, os frutos, os dons do Espírito Santo de Deus, sejam sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado pelos 4 cantos da terra. Que haja paz em Jerusalém. Em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Boa semana a todos, vão em paz, Deus abençoe.